E estamos de volta agora para toda a rede Jovem Pan. O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, disse que a vacinação de crianças contra a Covid-19 é obrigatória e que os pais que deixarem de imunizar os filhos podem ser multados, processados e até perder a guarda. Na cabeça do juiz de 44 anos, a resistência dos pais é um crime e coloca em risco a saúde alheia. Segundo Pelarim, a partir do momento em que a Anvisa aprovou o imunizante para essa faixa etária, torna-se obrigatória a vacinação. Aspas, a lei não fala de vacina B, X e Y. Está na lei, tem de cumprir. Caso o pai descumpra a lei, é determinado que o conselho tutelar leve a criança até o posto mais próximo. Os pais respondem pelo crime de periclitação da saúde. Eles correm o risco de perder a guarda dos filhos. Ainda também relacionado ao tema, mais uma notícia. O PT acionou o STF para que o governo federal explique os critérios utilizados para a elaboração da consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. O pedido foi feito dentro de uma ação já apresentada pelo partido para que as crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas antes da retomada das aulas. O recurso é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Augusto Nunes, como é que você avalia essa interferência da Justiça, Augusto? Bom, vamos começar o caso do de Rio Preto pelo fim. Esse juiz, é preciso citar o nome, Evandro Pelarim, é uma perfeita besta quadrada. Vamos lá. Uma das premissas da justiça brasileira informa que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei que descumpriu para ser inocentado. Isso não pode. É um absurdo, mas todos os brasileiros têm de conhecer todas as leis. Assim, a justiça age, com base nessa premissa. Essa premissa, pessoal, só serve para reforçar o seguinte: você só cumpre a lei que existe. Existe alguma lei que torna a vacina obrigatória? Existe alguma lei que obriga a vacinação infantil? Foi decidido por quem? Pelo juiz? Com base em que o juiz ameaça tirar a guarda das crianças? O que ele entende disso? Quer dizer, ele tem 44 anos, então pelo menos há 30 deixou oficialmente de ser moleque. Como é que pratica uma molequeira dessa impunemente? Se o Conselho Nacional de Justiça fosse menos corporativista, esse juiz já estaria internado aí por senilidade precoce. Tá? Ou então internado em alguma dessas casas aí para menores infratores, como moleque que é capaz de ameaçar uma cidade inteira com a retirada da guarda. É nisso que dá o autoritarismo incentivado pelo PT, porque o PT gosta de ditaduras. Gosta desse juiz. Esse juiz pode declarar o voto, aí a gente antecipa aqui, esse é Lula. Claro, ele adora uma atitude fascista, essa sim. Agora, tira a guarda de quem? Os advogados, se tivessem mais vergonha, os dirigentes da OAB, já entrariam com alguma ação contra esse juiz, pedindo afastamento do cargo. Porque o que ele está praticando, esse tipo de intimidação, é crime. Como é que funciona aí nos Estados Unidos, Ana? Matos, um juiz aqui tentou fazer isso, mas ficou muito ruim para ele. Ele teve que reverter, né, a sua decisão. Mas, Matos, eu queria focar no seguinte: aqui no nosso programa, o jornalismo é levado a sério e todas as nossas opiniões que refletem aí também o que nós pensamos pessoalmente, elas são dadas embasadas em opiniões médicas, em pesquisas, nos próprios documentos, por exemplo, da FDA, das agências sanitárias pelo mundo, das agências farmacêuticas. E, nesse caso, também não foi diferente. Eu entrei em contato com uma juíza e 2 membros do Ministério Público para saber qual a opinião técnica em relação a isso. Então, eu gostaria de ler a mensagem que eu recebi tanto da juíza como dos 2 membros do Ministério Público em relação a isso, porque eu perguntei se isso era legal, se era possível um juiz fazer isso, o juiz Evandro Pelarim, e a mensagem, uma das mensagens que eu recebi foi a seguinte: o artigo 14, no inciso 1º do ECA, diz que é obrigatória a vacinação das crianças
nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O artigo 14 diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitárias para pais, educadores e alunos. Aí o inciso 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Entretanto, para uma vacina ser considerada obrigatória, não basta ela ser aprovada pela Anvisa, mas sim ser inserida no Plano Nacional de Imunização, conforme Lei 6.259/75. O artigo 3º dessa lei, Matos, mostra claramente que existem vacinas obrigatórias e não obrigatórias. E aí ali diz o título 2º do Programa Nacional de Imunizações. Artigo 3º, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. E aí a opinião ali da juíza e desses 2 membros do Ministério Público é a seguinte: a vacina contra a Covid não consta no calendário vacinal obrigatório. Entretanto, mesmo que a vacina contra a Covid seja inserida no calendário vacinal futuramente, 2 questões devem ser observadas. Primeira, trata-se de vacina experimental e, portanto, eventual inclusão deverá ser objeto de discussão judicial. Segundo ponto a ser considerado, a perda da guarda deve se dar em situações de negligência familiar extrema, o que não é o caso de não vacinação por suspeita de ineficácia ou perigo para a criança. Nesse caso de vacina experimental, a suspeita é justa e os pais que assim o fazem estão zelando por suas crianças e não o contrário. Então, essa é uma opinião técnica de uma juíza, 2 membros do Ministério Público. Eu também quero ouvi-lo justamente sobre esse tema, o juiz aí da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim. Ele garante que os pais podem perder até a guarda do filho se não vacinar contra a Covid-19 as crianças. Fiuza, 2 minutos para você, Fiuza. É um completo irresponsável, é uma decisão insana, ilegal. E eu quero dizer o seguinte, Matos, personagens, servidores, né, como esse Pelarim, eles estão provocando a revolta da população. Aí vão dizer aqui, não, mas você está querendo dizer que há um conflito maior do que de fato há. Não, eu estou constatando o que posturas insanas como essa estão trazendo para a população. Eu vou dizer aos senhores, os senhores estão brincando com fogo. Os senhores estão incitando uma revolta popular. Um pai que lê o anúncio da Anvisa, vacine a sua criança, seu filho, e espere no posto 20 minutos para ver se ele vai ter falta de ar, para ver se ele vai ter dor no peito, para ver se ele vai ter palpitação. De uma vacina que está em desenvolvimento e que o próprio fabricante informa que terá estudo com duração de 5 anos para aferir justamente sequelas cardíacas. Isso é uma completa insanidade. Esse pai olhará em volta, não lendo essa imprensa podre, fazendo lobby, mentindo, dizendo que a Covid virou uma das principais causas de mortalidade infantil. Vocês são mentirosos, vocês são canalhas. Então, esse pai olhará em volta não para essa imprensa falecida, ele olhará em volta para a sua coletividade e vai querer fazer o balanço de riscos, como de que forma a Covid está afetando crianças. Olhem e acreditem nos seus olhos. E ele vai ver esse anúncio da Anvisa, ele não vai querer levar, possivelmente. Eu não estou fazendo juízo nenhum, mas eu sei que muitos não vão querer, não querem e não quererão.
ficar 20 minutos esperando para ver se a criança vai ter falta de ar, se a criança vai ter palpitações, e 5 anos para ver se a criança vai ter sequela cardíaca, seus irresponsáveis. Então, esse pai pode decidir que ele não quer vacinar a sua criança, o seu filho. E vem um juiz desse e quer arrancar esse filho desse pai, surfando no lobby. Vocês não acham que isso vai incitar uma revolta popular? Eu espero que não. Eu espero que a razão, né, uma nuvem de razão, de decência e de lucidez recaia sobre a população e as autoridades, mas não é isso que está aparecendo. Então, nós estamos, de fato, diante de autoridades que estão brincando com direitos da população. E quando ela vê que ela perdeu os seus direitos, vocês não tenham dúvidas que ela irá ao conflito.